Esdras capítulo 8 diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estando num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Meazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se colocou em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Senabias, Jamim, Acube, Sabetai, Udias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Alaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que lia. E agora quero que você preste bastante atenção na conclusão, verso 9 em diante. Neemias era o governador, e Esdras sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe diziam: Este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais entristecidos. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Queria que você olhasse de novo com muita atenção o verso 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O tema da nossa meditação de hoje é boas razões para a alegria. Boas razões para a alegria. Faço uma pergunta e convido você a respondê-la no seu coração. O que te entristece? O que te deixa triste? Mas não assim, aborrecido por qualquer coisa. Aquilo que te entristece de verdade. Aquilo que aperta o coração. Aquilo que sufoca a alma. Porque a tristeza faz isso. Ela aperta o coração. Ela sufoca a alma. Ela sufoca de dentro para fora. O que te entristece? O que te deixa triste? Pensa um pouco nisso. Vinícius de Moraes tem uma poesia que diz mais ou menos assim: é claro que a vida é boa, e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. Tenho tudo
para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. A tristeza, irmãos, é o sentimento mais próprio da nossa humanidade. A tristeza atesta aquilo que nós somos, seres humanos, pessoas que sentem, que respondem diante das circunstâncias, diante dos imprevistos, seres humanos, pessoas que têm sentimentos e que ora se alegram e que ora se entristecem. Aliás, Eclesiastes capítulo 3 nos diz que tristeza e a alegria são momentos específicos e que ambos fazem parte da vida do ser humano. O sorriso e o choro, a tristeza e a alegria. Embora, irmãos, a tristeza faça parte da nossa existência, é ser humano, então em um momento ou outro vai tropeçar, vai bater de frente, vai se encontrar numa esquina da vida com a tristeza. Embora a tristeza faça parte da experiência do ser humano, e de certa forma eu digo, a tristeza é até pedagógica, nela também nós aprendemos um punhado de coisas, nós não sabemos lidar com a tristeza. Se eu perguntar quem gosta de ficar triste, você levantar uma das mãos, eu vou achar muito estranho. Nós não sabemos, muitas vezes não conseguimos administrar tristezas, momentos de tristeza, momento de angústia, esse momento de sufocamento da alma. Nós queremos o tempo todo justamente o contrário, queremos estar bem, queremos e buscamos a todo custo a alegria, a felicidade. Ninguém se esforça. Você fala, por que você está se esforçando? Estamos se esforçando para viver triste. Ninguém fala isso. Nós nos esforçamos para a alegria, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, em toda ocasião. É interessante, uma das marcas do nosso tempo, do nosso momento de vida sobre a face da terra, acho que do momento da humanidade sobre a face da terra, é que a humanidade não sabe lidar mais com a tristeza. O ser humano do nosso tempo, adultos, jovens, adolescentes, nós estamos até mesmo esquecendo o que é a tristeza, até mesmo porque, repare bem, nós não usamos mais essa palavra tristeza, nós usamos a palavra depressão. Tudo é depressão. Então, o Adailton chegou aqui cabeça baixa, né? Teve um problema lá no trabalho, amassaram lá o para-choque do carro dele, chegou aqui cabecinha baixa, não conversou com ninguém. Fatalmente, certamente alguém vai vir procurar no fim do culto e falar: pastor, eu acho que o Adailton está meio depressivo. Você viu, pastor? Não está conversando com ninguém. O Alonso, coitado, foi umas 10 vezes no hospital essa semana. Foi umas 10 vezes. A Beth com bronquite, fazendo inalação. E ele não conversa com você nesse domingo, passa batido. E aí com certeza você chega na sua casa, olha para você orar pelo Alonso. O Alonso está meio depressivo, né? Tudo pra gente é depressão. E é interessante, meus amados irmãos, que o tratamento, às vezes, os remédios, a própria depressão vira um subterfúgio, a gente se esconde atrás da depressão, para de fato não encararmos as nossas tristezas, porque nós compramos esse ideal absurdo de que vamos estar sempre alegres, que a felicidade vai estar sempre presente, e a tristeza é constrangedora, principalmente quando acontece como na poesia aqui do Vinícius de Moraes: tenho tudo para estar feliz, mas eu estou triste. Essa tristeza também, ela incomoda o coração da gente, quando a gente olha para a vida e fala: puxa, as contas estão pagas, o carro está na garagem, a compra do mês está feita, fiz todos os bolos de fim de semana, fiz 250 bolos de fim de semana, entreguei todos os bolos, meus filhos estão na escola, está tudo certo, mas eu estou triste. É difícil lidar com a tristeza, principalmente quando ela vem sem motivo aparente. A gente se aborrece, a gente não sabe como lidar com a tristeza, ela é constrangedora. A gente tem alguns motivos, a bem da verdade que existem alguns motivos para nós estarmos tristes. Algum deles. O primeiro motivo de nossa tristeza, ou talvez um dos maiores motivos, é a má notícia. Má notícia causa tristeza. Notícias ruins causam tristeza. A má notícia é fonte geradora de tristeza. A má notícia, ela pressupõe uma perda de algo que a gente tem,
que algo que é concreto, que está na nossa posse, ou de algo que nós nos apossamos mentalmente, emocionalmente, algo que nós já dávamos como certo. Vou dar um exemplo: quando o filho é reprovado no vestibular, é má notícia, isso dói no coração. Por quê? Porque a gente já tinha como algo certo. Paguei a escola para esse moleque, paguei a escola para essa menina, né? Fiz assim para o coração, estudou, e agora eu estava sonhando, ele ia fazer engenharia, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro, ia fazer aquilo outro, algo que você dá como certo. E quando a negativa vem, a gente sofre, a gente fica triste. Quando a gente vai no médico, a gente está crente que não vai dar nada no exame, e o médico abre o exame e fala: olha, você não é mais criança, não é mais neném, mas está com doença de criança, está com bronquite. Né? A gente sofre, a gente se entristece. O nosso estado ideal de saúde, a saúde que a gente idealizava como perfeita e tínhamos como certo, não acontece, e a gente sofre. Má notícia, né? Má notícia. Interessante, a má notícia, talvez a pior delas, a perca de um ente querido, e aí a tristeza vai acontecer na proporção que essa pessoa nos é cara, nos é amada, na proporção que essa pessoa é importante para nós. E eu observo algo nesses momentos. Às vezes eu fico observando sempre, alguém chega e fala assim: olha, não fica triste não. Como não fica triste diante da perca de um ente querido? A gente não sabe o que falar no momento de tristeza, e a gente fala: não fica triste não. Fala a coisa mais absurda que a gente deveria falar. A pessoa está ali velando um pai, uma mãe, um ente querido. Não fica triste não. Como não fica triste? Interessante, Elias, o profeta Elias, se você for ler lá no livro de Reis, a má notícia também trouxe tristeza para o coração de Elias. Elias foi um homem usado por Deus em sinais, e Deus confirmou o seu ministério através de milagres, de prodígios. Deus falou para Elias: Elias, vai lá no palácio e fala para Acabe, fala para Jezebel, que eu estou vendo o governo corrupto que eles estão fazendo, o governo injusto, e por causa disso, para mostrar que eu estou infeliz, fala que não vai chover 3 anos. E Elias vai e fala: olha, não vai chover 3 anos. 3 anos. Passados 3 anos, Deus fala: Elias, vai lá e fala agora que você vai orar e vai chover, para que eles saibam que eu estou com você. Você é minha voz, você é o meu profeta. E Elias vai lá, ora e chove. Diz o texto que chove copiosamente. Passam as chuvas, Elias chama todos os profetas de Baal, os profetas de estimação da rainha Jezabel. Desafia lá centenas e centenas. A gente sabe desse texto. Não é? Desce o fogo, consome o holocausto de Elias, o fogo não desce no holocausto dos profetas de Baal, e todos eles são passados a fio de espada, não sobra nenhum deles. Até aí tudo bem. Passa mais um momentinho, Elias recebe uma notícia. Olha o que é a má notícia. Jezabel manda dizer: Elias, que os deuses me amaldiçoem e faça comigo a semelhança dos meus profetas, se amanhã até o meio-dia eu não tirar a sua vida. Olha que coisa. Elias se esqueceu do milagre da chuva, se esqueceu do holocausto, consumiu o seu sacrifício, se esqueceu de tudo. Tinha naquele momento como certo que diante daqueles sinais, o povo ia se rebelar contra o rei. O povo ia acontecer um grande rebuliço no reino, e o povo ia clamar a derrubada de Jezebel e do seu marido, o rei infiel. Quando isso não acontece, dado como certo na cabeça de Elias, ele foge para uma caverna. E se você lembrar bem, por 3 vezes lá na caverna, ele olha para Deus e fala: Senhor, tira a minha vida, chega, estou sozinho, não aguento mais, ponto final, tira a minha vida. Às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós. Você precisa olhar para dentro de você e ver se às vezes a tristeza que você carrega dentro de você não é má notícia de algo que você recebeu há tempos e está carregando isso como algo pesado no seu coração, na sua vida. Uma segunda razão de tristeza no nosso coração vamos chamar de distanciamento das nossas idealizações. O que é isso? É quando a gente, em dado momento da vida, isso pode acontecer aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, ou no intervalo de um momento para o outro, é aquele momento na vida que a gente para, olha para trás e percebe que nada do que a gente planejou se tornou realidade.
É aquele momento onde a gente entra em crise de idade ou crise existencial. Quando a gente olha aqui o casamento para trás e o casamento que a gente idealizou. Não é o casamento que a gente tem. Quando a gente para e faz um balanço das coisas e vê que a vida profissional que a gente almejou não é a vida que a gente tem. Quando a gente olha para os filhos, para a família, e a família que a gente sonhou, não é a família que a gente tem. E isso causa tristeza. Ver que as nossas projeções, que os nossos projetos ficaram no caminho e não se realizaram, é muito doloroso. Olhar no espelho e não conhecer a pessoa que a gente vê refletida no espelho é muito doloroso. Terceira coisa que causa tristeza, tristeza profunda ao nosso coração: convívio com lembranças traumáticas, coisas que a gente devia esquecer no passado, mas que a gente carrega como algo precioso no nosso coração. Dores que nós sofremos, maltrato que nós sofremos, privações que nós sofremos, abusos, traições, violência, enfim, algo que aconteceu lá no passado e que marcou a ferro o nosso coração, que nos ressentiu, que nos deixou com alma ressentida, com coração ressentido. E ressentimento é algo que a gente carrega se nós não tomarmos cuidado por longos anos a fio na nossa vida. E o ressentimento, ele pesa no nosso coração. O ressentimento é uma âncora, pesa toneladas no nosso coração. E muita gente vive cabisbaixa, triste, porque vive carregando ressentimentos. Ressentimentos. O ressentimento é que nem, meus amados irmãos, melancia que você carrega no mercado. Quando a esposa deixa o carrinho lá no caixa, ela fala assim: volta lá para pegar uma melancia. É a pior fria, né, Alonso? Porque ela sai com o carrinho, né? Ela sai com o carrinho. A melancia que você pega lá, que pesa 1,5 kg, depois de 5 minutos carregando atrás do carrinho de compra, ela está pesando 20 kg. Foi assim? Agora que eu carrego o nenê na rua, às vezes eu penso, e daqui da igreja, lá no portão de casa, carregando o Arthur, santo Deus amado. Aqui pesa uma coisa, lá em diante pesa outra. Sentimentos são assim, né? Eles começam levinho, mas o tempo vai passando e eles vão pesando, e vão nos fazendo encurvar, e vão nos fazendo olhar para baixo, e nos fazem perder o sorriso, perder o brilho dos olhos, perder a alegria, desistir dos sonhos, perder diante dos olhos as perspectivas. Entristece o coração. Entristece o coração. Motivo de tristeza, tristeza profunda. Essa lista não é muito vasta. Vazio interior, e talvez este seja a marca master more da nossa geração. A nossa geração é uma geração de homens e mulheres sem propósito, vazios no seu coração. E a nossa geração tenta cada vez mais, de todas as formas, de todas as maneiras, preencher de alguma forma esse vazio existencial que causa tristeza, se lança em todas as empreitadas possíveis e não preenche esse vazio do seu coração. Por isso a gente vê uma geração que tem tudo. Tem telefone, tem celular de todo tipo, tem tablet, o tablet do tamanho desse púlpito, tem videogame, o jovem, adolescente, tem videogame de última geração, tem computador de última geração, tem carro na garagem. Nós temos tudo, mas não tem nada no coração. E quem tem tudo e não tem nada no coração, continua carroça vazia, continua com dor, nada circunstancial, nenhuma alegria pontual, nenhuma alegria ocasional pode preencher vazio do coração. Por isso essa nossa geração é tão triste. É cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não preenche, não preenche. Não preenche com as bebidas, não preenche com os vícios, não preenche com o sexo, não preenche com o dinheiro, não preenche com as posses, não preenche de forma nenhuma. Vazio no seu coração. Alguém disse com muita propriedade: na busca desenfreada por prazer, o ser humano perdeu o prazer principal, o prazer da surpresa. Quer tanto uma coisa, e quando conquista, não tem surpresa nenhuma, não tem emoção nenhuma, e o vazio aumenta. Puxa, tenho tudo e não tenho nada. Alguns motivos de tristeza que fazem as pessoas dizer, como o poeta: tenho tudo para ser feliz, mas acontece que sou triste. É interessante a gente pensar essas coisas e olhar para o texto que nós lemos. O texto mostra para nós um dia
na vida do povo de Israel, na vida de Esdras, o sacerdote e escriba, na vida de Neemias, o reconstrutor de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, um dia que tinha tudo para ser um dia feliz, uma situação que tinha tudo para ser uma situação feliz. No entanto, se transformou num chororô generalizado. No entanto, se transformou numa comoção, numa tristeza tão grande, que Esdras e Neemias tiveram que falar: opa, peraí, hoje não é dia de choro. Essa situação, o dia de hoje, é para alegria. Vamos se alegrar. Cada um saia para sua casa e coma o que tenha de melhor. Beba o que tenha de melhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria. O que estava acontecendo aqui nesse momento do livro de Neemias, capítulo 8, que nós lemos? Vamos lembrar, né? O povo estava voltando do exílio. O exílio durou 70 anos, não foram 7 horas, 7 semanas, 7 meses. 7 meses numa prisão, como escravo, seria muito, o que dirá 70 anos. E quando o povo volta para Jerusalém, o povo volta para a chamada Cidade Santa, eles encontram uma cidade completamente destruída. Jerusalém, com a sua muralha imponente, com o templo imponente que Salomão construiu, forrado de prata, de ouro, de madeiras maravilhosas, pedras preciosas, do melhor tecido, um lugar cheio de beleza, era um lugar de destruição agora. A cidade que o povo encontrou era uma cidade queimada, saqueada, era uma cidade que agora era lugar de habitação do chacal, dos cachorros do campo, das feras do campo, que caminhavam entre os escombros da cidade. A cidade agora era marcada, meus amados irmãos, pela destruição. Esse é o momento, o povo estava voltando para essa cidade, para este lugar, um lugar arruinado, sem perspectivas. Neemias não voltou com o povo. Neemias estava em outro lugar. Se nós nos lembrarmos da história de Neemias, Neemias servia no alto escalão do rei, do palácio do rei da Pérsia. Neemias era um homem de confiança do rei, ele era copeiro do rei. O que era ser copeiro do rei? Se Adailto fosse copeiro do rei, era um cargo bom, mas era ruim também, Adailto. Porque se fosse servir uma comida para o rei, o Adailto tinha que experimentar antes. Por quê? Para ver se estava envenenado. E se tivesse envenenado, o rei não morria, mas o Adailto, Terezinha, morria. Esse era o cargo do Adailto. Um homem que estava ali do lado do rei, para a par com o rei. Você ri, Sara? A coisa é séria. Ser copeiro do rei era uma grande responsabilidade, mas era uma coisa perigosa. Meus amados, Neemias era copeiro do rei. Ele recebe a notícia do seu povo. O povo havia voltado e a cidade estava destruída. Os muros estavam no chão, as portas de Jerusalém todas queimadas. A situação era de miséria total, de desesperança, de choro, de desconsolo. A desgraça generalizada era o retrato de Israel, de Jerusalém. Neemias, então, diz o texto, tomado por um espírito de comoção, ora e pede ao rei: olha, eu preciso ir ajudar o meu povo. E quando as coisas são de Deus, Deus abre portas. Parece chavão de crente falar isso, mas isso é muito verdadeiro. E o texto bíblico nos mostra isso. O rei não só libera o Adailto para ir lá reconstruir Guarulhos, não só libera Neemias para ir reconstruir Jerusalém, como ele dá tudo que ele precisa. Fala: o negócio é o seguinte: leva o meu sinete, está aqui o anel, está aqui o selo do rei, leva cartas, leva a escolta de soldados, leva o que você precisar e reconstrói a cidade do teu povo. E assim aconteceu. E diz o texto bíblico que Neemias chegou, andou pela cidade, verificou o que precisava ser feito, e em tempo recorde reedificou os muros e as portas da cidade de Jerusalém, que eram 12 portas espalhadas pelo longo da muralha. E quando tudo ficou pronto, ele chama todo o povo. A muralha ficou pronta, a cidade está ficando bonita, as portas foram recolocadas, a glória da cidade está sendo restabelecida. Ajunta o povo diante de uma porta chamada Porta das Águas, que o texto que nós vemos diz, ficava de frente de uma praça, com certeza uma praça belíssima e espaçosa, pois diz o texto que toda a congregação se colocou lá. E ele começa a ler, pede para que Esdras comece a ler o livro, a lei, e explicar a palavra de Deus. E o que eles esperavam?
no mínimo, e acho que o Adaildo, se ele viesse para reconstruir Guarulhos também, reconstruísse todo Guarulhos e chamasse lá a terceira EPI, e chamasse todos os familiares, falar, gente, olha, a obra está pronta, está acabada, vamos cortar a fita. Aí, no mínimo a gente esperaria alegria, não esperaria? Opa, a muralha ficou pronta, a cidade está sendo restabelecida, Deus lembrou de nós. E Esdras e Neemias esperavam alegria, mas para sua decepção houve choro. Em vez de festa, houve espanto. Em vez de aplausos, houve clamor. Em vez, amados irmãos, de corações alegres, houve corações tomados por choro, por tristeza, por pranto. E por que o povo pranteava? Talvez por causa da má notícia da cidade destruída. Ainda estavam atemorizados com as más notícias. Por que esse povo pranteou? Talvez por causa do distanciamento dos ideais. Como eu construí uma cidade tão bonita, tão bela, tão maravilhosa como a cidade que eles tinham? Como eu construir um templo tão bonito, tão belo, tão maravilhoso quanto o templo que eles tinham? O povo marcado pelo passado, um povo que talvez lembrasse o seu sofrimento e chorava. E aí então vem aqui as razões das alegrias que nós devemos ter no nosso coração. Esdras e Neemias, ao ver aquele chororô geral, eles mandam o povo parar. Para, não chore. Hoje não é dia de choro, esse dia é santo, esse dia é consagrado ao Senhor. E aí, meus amados irmãos, no meio daquela desolação, Esdras e Neemias insistem numa palavra que nós precisamos gravar no nosso coração. Eles dizem no verso 10, o Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De repente eles perceberam, meus amados irmãos, que a alegria do Senhor não vem apenas quando as coisas estão bem. De repente eles perceberam que a alegria do Senhor não vem apenas quando as nossas idealizações se tornam realidade. Ao contrário, a alegria do Senhor vem e está presente quando tudo ao nosso redor é dor. A alegria do Senhor não depende de nós, não é realização nossa, é força do Senhor que vem sobre nós e nos alegra diante da pior das adversidades. É poder de Deus, é mover do Espírito de Deus que nos capacita a olhar as muralhas caídas e dar glória a Deus. A força do Senhor é o que renova dentro de nós as perspectivas. E por isso Esdras e Neemias sentem titubear. Parem de chorar, a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, vamos repartir com quem não tem. A alegria do Senhor vem mesmo em momentos difíceis, que estão diferentes daquilo que você planejou. Por isso você pode se alegrar. A alegria do Senhor é a força que nós precisamos para enfrentar esses momentos difíceis. A alegria do Senhor traz paz, alegria, refrigério ao nosso coração. E Esdras e Neemias então convencem o povo a parar de chorar e a se alegrar. Quando a gente olha o texto, a gente acaba de ler o verso 12, a gente tem a clara impressão que mudou o cenário. O choro, a tristeza, a desolação se torna agora de fato, de verdade, aquilo que devia ter sido desde o princípio, comemoração. Esdras e Neemias lembram o povo alguns motivos que tem que ser os nossos motivos também, que também nos fazem sentir alegria. Motivos que nos fazem sentir alegria. Eu diria o primeiro deles, a boa notícia. Era uma notícia maravilhosa. O muro estava concluído, as portas estavam reconstruídas. Era uma notícia extraordinária. Se a má notícia nos decepciona e nos entristece, a boa notícia nos alegra. Boas notícias sempre renovam o astral. Boas notícias sempre renovam o ânimo. Boas notícias, meus amados irmãos, trazem coisas boas aos nossos corações. Interessante, né? Boas notícias, elas renovam tanto, são tão poderosas quanto as más notícias. Por exemplo, o filho passou no vestibular. Boa notícia. E a tristeza que podia estar presente vai embora. Olha, o exame não deu nada, o emprego está garantido, passou no concurso. São boas notícias, mas a gente há de convir que são coisas passageiras, são notícias circunstanciais. E o que diferencia o crente é que as boas notícias que nos alegram são notícias de valores eternos. Vou dar um exemplo.
Se eu disser aqui para você, irmãos, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 2002. E aí? Ninguém vai dar glória a Deus? Presbítero. Não vai dar glória a Deus? Não vai, né? Talvez você se alegrou no momento, se alegrou na hora. Então, não sei se torceu contra, se torceu a favor. Uns queriam que sim, outros queriam que não. Mas o fato é, a notícia passada não tem mais impacto sobre o nosso coração. Não significa mais nada. Se ganhou, se deixou de ganhar, é notícia velha. É notícia que já passou. Agora eu vou dar uma outra notícia para você, que já faz tempo, e toda vez que você ouve, alegra o seu coração. E se eu disser para você, meu irmão, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. E aí? Entendeu? O presbítero está se esmerando hoje aqui, né? Amém, glória a Deus. É antiga, mas é atual. E toda vez que volta ao nosso coração, nos alegra de novo. E se eu disser para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se eu disser isso alegra o nosso coração. É boa notícia. O crente se alegra porque as boas novas são de valores permanentes. Por isso o evangelho se chama boas novas. Notícias, boas notícias que não têm data de validade. Notícias que trazem valores eternos. E quando nós pensamos na validade das boas novas, isso alegra o nosso coração. A boa notícia alegra o nosso coração, sobretudo aquela que tem valor permanente. Então você quer trocar a tristeza por alegria? Comece primeiro se alegrando nas boas novas, se alegrando no amor de Deus, se alegrando no anúncio da misericórdia de Deus, se alegrando todos os dias no anúncio das promessas de Deus, se alegrando todos os dias no anúncio do amor infinito de Deus, que nos escolheu, que nos chamou, que nos comprou, que nos trata como filhos, que nos trata, meus amados irmãos, com amor imensurável. O nosso problema é que nós permitimos que as más notícias soterrem o espaço do nosso coração. Aquele povo estava tão sufocado pelas más notícias, que a notícia da reconstrução do muro passou batido, vamos chorar. O muro está pronto, gente, alegria. Não, vamos chorar. Nós temos nos alegrado com as boas novas do Evangelho, com as boas novas da palavra de Deus. Segunda razão para a gente se alegrar é a gratidão pelas boas coisas. Olha como que as Neemias trabalham o coração do povo. Havia uma notícia maravilhosa: os muros estão prontos, o povo devia estar feliz, alegre, porém eles choram. O que as Neemias fazem? Olha, o negócio é o seguinte: vamos cada um para suas casas e comam o que tem de melhor, bebam o que tem de melhor. Olha que interessante. Por que eles mandam o povo comer o que tinha de melhor e beber o que tinha de melhor? Porque todas as vezes, meus amados irmãos, que eu paro para ver as coisas boas que eu tenho na minha vida, eu me alegro. A gratidão é combustível para a alegria. Gratidão é combustível para a alegria. Talvez para a gente viver um pouco mais alegre, a gente precisa ser um pouco mais grato por aquilo que Deus já nos deu. O nosso problema é que a gente nunca está feliz com aquilo que Deus já nos deu. O marido que Deus nos deu não é o marido que deixa a gente feliz. A esposa que Deus deu não é a esposa que deixa a gente feliz. O emprego que Deus já deu, não é o emprego que deixa a gente feliz. Os filhos que Deus já deu não são os filhos que deixam a gente feliz. A igreja que Deus me deu não é a igreja que me deixa feliz. Os líderes que Deus me deu não são os líderes que me deixam feliz. Já prestou atenção que essa é a fissura, esse é o frisson da nossa geração? Ter para ser feliz, mas isso na verdade é uma armadilha sem fim, porque eu corro atrás de algo que eu não sei o que, e quando eu conquisto aquilo, novamente eu começo a correr atrás de outra coisa. Quando eu conquisto aquilo, corro atrás de mais outra coisa, e de mais outra coisa, e de mais outra coisa, e nunca estou feliz com coisa nenhuma. Nós vivemos num mundo que insiste conosco para que a gente identifique as coisas que a gente não tem. Ah, mas se eu tivesse aquilo, acho que eu era mais feliz. Ah, se minha casa fosse assim assado, eu acho que a gente era mais feliz. Ah, se o meu marido fosse assim assado, a gente era mais feliz. Nós somos treinados para identificar aquilo que a gente não tem e não ser grato por aquilo que a gente tem. A gente vive uma geração consumista, consome para ser feliz, mas quanto mais consome, mais infeliz se torna. Coisa interessante, o cara sai da loja feliz da vida, né? Ele trabalha 1 ano e meio para comprar
iPhone 7, acho que agora é o 7, né? É o 7. O meu é só o fone, não é nem 1, nem 2, nem 7, nem nada. É só o fone. Você ri, Margarida, né? Você ri, né? Aí o cara tinha o celular, né? Do tamanho dessa Bíblia do bolso, né? Pra mostrar que ele tem celular, né? Aí ele tá na loja, virando a esquina, ele põe lá no YouTube e vê uma propaganda. O mesmo celular agora com um botão amarelinho. Pronto, dele já não serve mais. Não é assim? E ele não sabe da glória a Deus pelo celular que ele vai trabalhar 2 anos para pagar. Né? Porque agora o dele não tem o botão. Você ri, Sara? Né? O botão amarelinho. É uma tendência do nosso tempo. A gente quer ser feliz querendo aquilo que Deus não deu para a gente. A gente quer ser feliz tendo aquilo que a gente não tem. E a desculpa é: quando eu tiver, eu vou ser mais feliz. E a nossa geração é tão louca, que a gente guarda coisas que a gente não desfruta, na intenção de desfrutar um dia e ser feliz um dia. Eu vou dar um exemplo. O cara compra lá um sofá. Uma vez eu fui na casa da minha irmã, ela falou para mim: pastor, estou tão triste. Não foi aqui, foi em Bonifácio. Estou tão triste, esse sofá não é o sofá que eu esperava. Olha que sofá, que não sei o que. Eu falei: irmã, por quê? Não me agradou. Comprei numa promoção. E quando começa assim, a gente sabe que a pessoa quer falar quanto pagou, né? Quer falar quanto pagou. Irmã, pagou quanto? Paguei 5 mil reais no sofá. Pensei comigo: gente, por 5 mil reais no sofá, eu colocava uma capa nele, ninguém sentava nesse sofá. Ninguém sentava, colocava uma placa na sala, né? Senta no chão. E eu estava assim na casa dela, ela não gostou do sofá, não deixava ninguém sentar no sofá, e a gente tinha que ir e fazer a visita na cozinha. Aí eu pergunto: por que você comprou um sofá de 5 mil se você não vai sentar nele? Então vende o sofá, né? Dá o dízimo na igreja para abençoar a igreja, dá uma oferta na igreja e compra um sofá baratinho que você vai sentar, que você vai comer pipoca nele, teus netos vão pular nele, que vai cair pizza nele, vai derrubar leite de mamadeira nele, um lugar onde a vida vai acontecer, que vai ajudar alguém, que vai ser feliz, que o cachorro vai morder, que o gato vai afiar a unha, né, que vai cair bolo que o Denilson vai comer. Para que um sofá de 5 mil se você não vai sentar nele? Lá na minha casa agora, não é minha, gente, deixa eu explicar, porque se você for lá em casa e olhar a garagem de casa, tem uma SW4 lá, 2016 lá na garagem, não é minha, viu? O colega pastor guardou o carro lá em casa, ele veio guardar o carro essa semana, ele chegou num dia de temporal, e eu olhando ele manobrar o carro, e eu falei: espere, ele acelerou o carro, foi lá no portão, arrancou a lateral da SW4, pof! Aí ele desceu, tadinho, assim, então... chateadinho, o Robson foi levar no aeroporto, né? O Robson salvou o rapaz que perdeu o avião. Daí eu vi que ele falou assim: não, você é assim mesmo, irmão, mas você vê que o cara foi viajar decepcionado, né? Aí a esposa dele falou assim: a gente pegou o carro essa semana. Eu falei assim: irmão, o seguro paga, né? Não é possível que você não põe seguro num carro desse. Às vezes o cara compra um carro, o carro dos sonhos dele, mas ele não sai para andar, porque se riscar não tem dinheiro para pagar o risco. Você vai fazer com um carro desse? Vende esse carro. Compra um fusquinha estilosão, como aquele que Jesus buscou lá no interior, e vai dar umas voltas, e vai andar com a esposa, e vai tomar um sorvete. Se cair dentro, não tem problema. Vai ser feliz. Dá o dízimo, dá a oferta, compra o carro mais barato e aproveita. A gente, meus amados irmãos, nós temos uma loucura tão grande, a gente quer o que não precisa para ser feliz, e quando tem, a gente não usufrui. E aí a gente continua triste. E isso é só para a gente, claro, dar uma descontraída. Mas onde isso acontece na vida real? Vou dar um exemplo. Quando você tem um filho pequeno e você não aproveita ele. E aí ele cresce, e depois que ele cresce, você quer recuperar o tempo que você perdeu com ele. E a gente não aproveita. A desculpa de que quando me sobrar tempo, eu vou usufruir. Às vezes a gente não liga para alguém que a gente ama, a gente não procura um amigo, a gente não procura um primo, uma prima, não liga para alguém para dizer: olha, você é importante para mim, eu te amo e sinto sua falta. A gente não usufrui das coisas, mas a gente quer o que a gente não tem, porque a gente acha que se tivesse, ia ser feliz. Blaise Pascal, um filósofo e teólogo, ele diz algo interessante. Ele diz assim: nós, em nome de sermos felizes amanhã, renunciamos ao hoje. E aí é inevitável que sejamos infelizes hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Seja grato pelo que você tem. Às vezes, para a gente ser mais feliz, a gente precisa ser um pouco mais grato pelo que a gente tem. Pelo cachorro sarnento que morde o pé da gente todo dia. Pelo gato que vai arranhar o sofá, Terezinha. Pelo marido, que você já está, né? Para mandar ele lá para a China. Agradece pela vida dele. Não é à toa que a Bíblia diz: em tudo dai
graças. A gratidão espanta a murmuração. Agradeça os irmãos que você tem, agradeça a igreja que você tem. Vai comer arroz com ovo de novo? Agradece de novo. Amado, vai calçar o mesmo, agradece ao mesmo sapato. Agradeça. Seja grato. Deixe que a gratidão espante a murmuração. Deixe que a gratidão traga felicidade ao teu coração. Pessoas ingratas nunca são verdadeiramente felizes. E aquele povo, naquele momento, precisava lembrar de ser grato a Deus. O muro estava de pé, Jerusalém estava sendo reerguida. Gratidão era a palavra. Para a gente concluir, mais duas coisas que a gente precisa aprender nesse texto para deixar a gente feliz. Compartilhar um pouco com quem nada tem. Quando Esdras e Neemias percebem que o povo, veio de fazer festa, estava chorando, eles dizem: olha, sai, comam de melhor, sejam gratos, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor, sejam alegres, comam, bebam, e deem alguma coisa para quem não tem nada. Sabe uma coisa que, um teste, faça um teste, né? Compartilhe alguma coisa com alguém. Meu irmão, como é maravilhoso, né? Você comprar um tênis e dar para alguém que não tem tênis. Você comprar um remédio e levar para alguém que está precisando de um remédio. Você chegar com uma compra na casa de alguém, a pessoa olhar para você e falar: olha, louvado seja Deus, porque a sua vida aqui hoje é fruto de oração da minha família. É maravilhoso compartilhar. E a gente compartilha não só coisas materiais, mas a gente compartilha abraço, a gente compartilha sorriso, a gente compartilha conquistas, a gente compartilha a vida. Eu acho que quem não compartilha a vida em primeiro lugar, não compartilha coisas materiais. A igreja de Atos dos Apóstolos havia compartilhar, havia mutualidade. O primeiro era a vida. E aí, meus amados irmãos, se importavam tanto uns com os outros, que diz o texto que eles vendiam o que tinham, distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. O que é meu é seu, porque se você passar necessidade, eu não vou estar feliz. Será que a gente tem essa alegria, a alegria da partilha? Partilhar um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do meu dom, um pouquinho do meu talento. É interessante, às vezes a gente precisa partilhar a família da gente. Eu digo, a permanência, quem está perto da família não percebe, mas a gente que está longe, está aí a 500, 600 quilômetros de distância, a gente só permanece no lugar, consegue permanecer, porque algumas famílias vão se compartilhando com a gente. E digo isso assim com muita alegria no coração. Existem algumas famílias na igreja que fazem toda a diferença para que a gente permaneça na igreja. Dia dos Pais liga para a gente: pastor Larissa, vocês vão ficar sozinhos não, vem aqui para casa. Esse dia eu até falei: teus filhos vão me bater na rua, porque toda vez que eles chegam aqui eu estou enfiado aqui na tua casa. É Natal, pastor, vem aqui, não vai ficar sozinho aí. É dia das mães, Larissa, vem aqui, não vai ficar sozinho aí. É aniversário, pastor, vem aqui, vou fazer costelinha no air fry. Olha, depois que eu fui na casa do meu irmão, gente, e comi costelinha no air fry, manja, aquela que assa sem fritura, seu Milton. Eu não saio de lá mais, seu Milton. Depois, a gente com as pessoas, é tão lindo quando a gente percebe que as pessoas compartilham vida com a gente. Abre as portas das suas casas, compartilha um tempo, senta numa mesa para tomar uma xícara de café e contar da vida, e contar do que ela é, contar de quem Deus é para ela. Não importa o que você está comendo, está bebendo, é o partilhar da vida, é o partilhar do ombro, é o partilhar do espaço do peito, do espaço do coração. A gente precisa aprender a partilhar. Partilhar traz alegria. Quem não sabe partilhar, coração, vida e de forma material também, sofre duas vezes. Primeiro, pela sua própria avareza, e segundo, não partilha muitas vezes porque descrê que Deus vai suprir a sua necessidade. Então a matemática assim: eu não dou, porque se eu der, se eu partilhar, vai me faltar. E aí ela não sabe a alegria que é partilhar e a alegria que é ser suprido por Deus quando você partilha com o outro. Você tem sentido essa alegria na sua vida, na sua casa, no seu coração, de poder partilhar com as outras pessoas? Partilha espanta a tristeza. E por último, aquele povo precisava aprender a partilhar. Estavam tão focados na sua própria necessidade que esqueceram que era compartilhar. E aí Neemias e Esdras falam: olha, sai e dá um pouquinho para quem não tem nada, porque vocês vão aprender como é bom poder compartilhar. E por último, a palavra de Deus. Fonte de alegria, a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo restabelecida.
mais do que o muro, mais do que os portões, mais do que tudo, era o culto que estava sendo restabelecido. A vida espiritual do povo estava sendo restabelecida. O sacerdote, o escriba, estava lendo a lei. Era um momento, depois de décadas e décadas, de ajuntamento solene para o culto, para ouvir a palavra de Deus, para sentir Deus falar com eles, através da leitura da lei, da palavra, do que Deus havia deixado para orientar aquele povo. E ao invés de se alegrar, eles choravam. Às vezes a nossa tristeza é proporcional ao esvaziamento da palavra que a gente tem no coração. Quanto menos palavra de Deus a gente tem no coração, mais espaço para a tristeza vai sobrar. Enquanto mais vazio da palavra de Deus, e me permita dizer, palavra de Deus aqui não como palavra escrita somente, mas como o próprio verbo, Jesus, o verbo que se fez carne, quanto mais vazio do verbo vivo de Deus, mais espaço para a tristeza sobra no nosso coração. E eu me pergunto, nós temos nos alegrado com a palavra de Deus? Ou murmuramos, sentamos e choramos a nossa miséria? Coitado de mim. Ai meu Deus, minha casa, meu lar, minha vida, meu marido, minha esposa, meu gado, minha igreja. Ai Senhor. Ou temos nos alegrado? A alegria do Senhor é a nossa força. E vou concluir compartilhando algo de outro poeta, muito mais profundo do que o Vinícius de Moraes, muito mais significativo talvez. O Vinícius de Moraes diz na sua poesia de um indivíduo que tinha tudo para ser feliz, mas acontece que era triste. E tem um outro camarada na Bíblia que tinha tudo para ser triste, mas acontece que ele escolheu ser feliz. Ao contrário, Abacuque. Não sei se você já leu o livro de Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores. E tem uma oração desse servo de Deus chamado Abacuque, no capítulo 3, verso 17 a 19. Quando Abacuque ouve as aspirações de guerra que vinham sobre a nação, e ele já sabia que Israel ia ser destruído, desolado, ia ser levado como escravo, a coisa ia ser feia, ele olha para o céu, louva a Deus e faz a seguinte oração, olha só: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem que haja ovelhas no curral, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O soberano Deus é a minha força. Que oração maravilhosa. Se um tinha tudo para ser feliz e acontece que era triste, o outro tinha tudo para ser triste e acontece que era feliz. Eu não sei que pé que está a sua vida, se você tem tudo para ser feliz, mas acontece que está triste. Eu não sei o que tem aborrecido o seu coração, mas às vezes a gente precisa de um batismo de alegria, e a gente precisa que a alegria surja na nossa vida, e Deus pode fazer isso, Deus pode suscitar a alegria. Deus é o Deus que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus pode trazer refrigério para essas tristezas que nós teimamos em trazer no coração e que não deixa a gente ser feliz. A alegria do Senhor é a nossa força, então esse Deus pode tirar as marcas do nosso coração, aliviar o peso dos fardos que teimamos em carregar e que não nos deixa experimentar a felicidade. E nós vamos orar.